Já sentou? Fica de pé mais uma vez. Você... Nossa, tá alto, né? Você crê que Jesus está na casa, amém? A Bíblia fala que Ele é Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Aonde nós estamos, o Emanuel está conosco. Aonde nós estivermos, o Emanuel estará conosco. E Deus está no nosso meio hoje. Então a gente não pode agir como se Deus não estivesse no nosso meio. Eu não posso estar na casa de Deus sabendo que a presença de Deus está no lugar. E a Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei. Eu estou no nome de Deus, mas alguém aqui está? Amém? Então Jesus está na casa, amém? Porque a Bíblia não mente. E antes de eu pregar... Antes da gente abrir a palavra, eu quero te perguntar, o que você vai fazer agora, sabendo que Jesus está na casa? Qual vai ser a sua reação diante de saber que Jesus está do seu lado agora? Nesse exato momento, o Emanuel está aqui. Será que nós vamos perder a oportunidade e esperar o próximo culto para mergulharmos na presença do Emanuel, ainda que ele esteja aqui hoje? Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 3. E antes de eu ler, quase que eu me esqueço. Meu pai está vendo a live e pediu para eu mandar um beijo. Beijo, pai. Atos, capítulo 3. Gente, eu sou muito cega. Se tiver como eu diminuir um pouquinho das luzes, porque eu tenho sensibilidade à luz, meu olho está doendo. Obrigada. Nem sei quem foi, muito obrigada. Deus te usou. Atos, capítulo 3. Fala bem assim, no versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando justamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Samuel, não foi eu que botei esse Nazareno aqui não, tá? Já estava aqui na minha Bíblia. Jesus, aqui está a tua palavra, Deus. Palavra que é a palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante e penetrante do que a espada de 2 gumes. Isso quer dizer que ela entra na nossa alma, Deus, e divide quem nós somos e nunca mais nós somos os mesmos. Jesus, nós queremos te pedir que nessa noite o Senhor possa falar conosco, que os nossos corações estejam abertos para receber tudo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas nessa noite. Abre os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, porque nós queremos ver, nós queremos ouvir, nós queremos sentir a tua presença como nunca antes. Tem liberdade em nosso meio, Pai, porque como foi cantado, o Senhor venceu a morte, o véu foi rasgado, a tumba está vazia e o Senhor está no nosso meio. E nós cremos nisso no nome de Jesus. Amém? Essa passagem acontece um pouco depois. Pode sentar, gente. Eu esqueci que vocês estavam de pé ainda. Essa passagem acontece um pouco depois de uma promessa sendo cumprida. Uma profecia que Joel profetizou, que sobre toda a carne seria cheia do Espírito de Deus. E em Atos, no capítulo 2, nós lemos que os discípulos, aqueles 150 que estavam no Sinédrio, são batizados pelo Espírito Santo. E Pedro sai daquele lugar e não é mais o Pedro. Um dia, muito antes disso, quando Jesus está iniciando o ministério dele, ele chega à beira da praia. E Pedro está pescando. E Jesus chama Pedro para ser um pescador de homens. Jesus entrega um chamado para Pedro naquele dia. Pedro,
Eu sei que você pesca e você está aqui pescando com o João, mas eu não te chamei para pescar peixes. Eu te chamei para ser um pescador de almas. Eu te chamei para pescar homens. E naquele momento, Pedro recebe o chamado de Deus sobre a vida dele. Mas como nós conhecemos e sabemos, e eu acredito aqui que a maioria conhece a história de Pedro. E Pedro é um dos homens da Bíblia que eu sempre falo que eu mais me identifico. Que Pedro era extremamente explosivo e precisava ser tratado por Deus. Pedro era enxerido e se enfiava nas conversas que ele nem era chamado. Mas Deus tinha chamado Pedro. Jesus escolheu Pedro, que talvez no olhar das pessoas era um improvável. E Jesus é mestre de chamar pessoas improváveis. Por que talvez dos 12 Jesus não chamou algum mestre da lei muito bom? E que poderia resolver as coisas muito rápido? Porque Jesus gosta de pessoas improváveis. Como eu e você. Às vezes simples pescadores. Mas que quando recebem um chamado de Deus, o coração queima e tem uma vida transformada. Um dia eu estava conversando, se eu não me engano, com o pastor Orlando. E eu pensei, falei, por que Mateus fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Será que Deus tem preferência de alguns e de outros não? E Deus me trouxe o entendimento de que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos respondem o chamado de Deus. Deus chama muitas pessoas. Poucas aceitam o chamado de Deus sobre a vida delas. Porque a salvação, para mim e para você, ela foi de graça. Para mim e para você, porque para Cristo custou muito. Mas nós recebemos a salvação através da graça de Deus. A salvação para nós, ela foi através da graça. Mas o chamado de Deus nas nossas vidas vai nos custar tudo que nós somos e que nós temos. Ninguém depois que recebe um chamado de Deus consegue viver da mesma maneira. E sabe por que eu amo tanto o Freedom? Porque você veio para cá hoje e eu sei que não foi porque a sua mãe veio e te trouxe obrigado. Eu sei que você está aqui hoje não é porque algum parente seu mais velho veio e te carregou junto com ele e falou, não, você vai. Você está aqui hoje porque seu coração queimou para que você estivesse aqui hoje. Você veio hoje receber algo novo de Deus porque você sabe que se você tem fome, é aqui que você encontra o alimento. E eu quero te falar nessa noite que você tem um chamado em Deus. Deus te chamou para algo. Deus não te criou por acaso, você não foi um acidente, você não caiu na terra sem propósito nenhum, sem rumo, sem direção. Salmos diz que aqueles que temem ao Senhor recebem direção do Senhor. Deus nos dá uma direção para onde nós devemos ir. Deus nos entrega um chamado e nós sabemos para onde nós devemos caminhar. E Pedro recebeu esse chamado na praia, pescando. Mas algo precisava revestir Pedro para que ele fosse capacitado para exercer o chamado que Deus tinha para ele. Pedro caminha com Cristo durante os 3 anos e é moldado, é transformado. É chamado de Satanás algumas vezes. Mas deixa o caráter dele ser tratado por Deus. Eu não olho para Pedro e enxergo um Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Mas eu enxergo um Pedro que talvez tenha negado, mas ele pelo menos estava lá. Eu enxergo um Pedro que até negou, mas não desistiu por causa disso. Judas, diante da consequência do que ele tinha feito, escolhe se suicidar. Pedro escolhe reconhecer: realmente eu neguei o Senhor. Depois de um chamado, depois que Jesus ele ressuscita dos mortos e ele passa um tempo, vem a festa de Pentecostes e Pedro é revestido por Deus. Uma unção é derramada sobre a vida de Pedro. E eu quero falar sobre isso nessa noite.
Eu e o Kaique, a gente sempre tem um lema, sabe? Você pode falar muito bem, você pode ter uma performance muito boa, mas é só a unção que despedaça o jugo. Você pode ver uma pessoa que fala muito bem, se ela não fluir na unção que Deus derramou sobre a vida dela, de nada vai adiantar. Você pode falar muito bem, você pode ter muitos amigos, se você não entender que você precisa fluir na unção que Deus derramou sobre você, você não vai ser usado para salvar ninguém, porque você ainda não entendeu quem você é em Deus. E você precisa entender. Eu preciso entender. Nós precisamos entender a unção que está sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes nós chegamos na igreja e nós sentamos na cadeira e parece que nada na nossa vida acontece. Porque nós não temos fluído na unção que Deus tem derramado sobre nós. E em Isaías, no capítulo 61, 63. Não, é 61 mesmo. A Bíblia fala: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos. E pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu preciso entender que o Espírito de Deus foi derramado sobre mim. Eu preciso entender que o véu já foi rasgado, que era necessário ser feito, como Samuel disse, já foi feito. Eu preciso fluir na unção que Deus derramou sobre mim. A partir do momento que eu recebo um chamado de Deus, eu preciso fluir na unção que Deus derrama sobre mim, para me revestir, para cumprir o chamado que Deus me deu. Imagina você, Deus te dá um chamado de intercessor, e você não ora, nem por você, nem por ninguém. Imagina que Deus te deu um chamado para pastorear, e você não pastoreia ninguém. Imagina que talvez Deus te deu um chamado para ser um mestre, para ensinar a Bíblia, para ser um professor de escola dominical, mas nem a Bíblia você lê. Samuel usou na abertura uma das minhas passagens favoritas. Que Deus procura um homem que tivesse disposto na terra. Um só Deus procurou. Um só que ouvisse o chamado de Deus e respondesse o chamado de Deus. E fluísse naquilo que Deus ia derramar. Deus procurou um homem na terra e não encontrou ninguém. Deus não estava procurando um grupo. Deus não dificultou a situação. Ele não estava procurando 200 pessoas. Ele estava procurando uma pessoa, uma só, que tivesse disposta. Será que se Deus olhar para nós hoje, se Deus olhar para a nossa igreja hoje, Ele consegue encontrar uma pessoa disposta a aceitar o chamado dEle e a fluir no chamado? Fluir na unção que Ele derrama sobre nós. A pastora Cirlanda pregou nesse altar umas semanas atrás algo que foi muito poderoso para mim. Jesus, Ele não está aqui para derramar um pingado da presença dEle. Não é de pouquinho em pouquinho. Ele quer derramar tudo sobre as nossas vidas. Ele quer derramar tudo sobre as nossas vidas. Será que nós estamos dispostos a receber tudo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas? Será que eu e você já nos posicionamos como Deus espera que nós nos posicionamos para viver tudo que Deus quer que nós vivamos na presença dEle? Ou você está só esperando, não, Deus tem que usar um profeta e tem que passar um avião com uma faixa escrito para eu entender que Deus me chamou. Ou eu preciso que solte uns fogos e os fogos aparecem. Deus te chamou para ser intercessor. Você vai esperar muito tempo e não vai chegar a lugar nenhum. O chamado de Deus é testificado nos nossos corações. Quando Jesus chama Pedro, Pedro não olha para os lados e fala, eu acho que é aquele Pedro, primo daquele moço lá, chama ele lá. Não, Pedro entendeu, não, ele está me chamando. Eu vou fluir na minha essência, eu sou pescador, Deus me chamou para ser pescador de homens. E eu vou ser um pescador de homens. Ainda que o meu caráter precisa ser moldado. Ainda que eu vou tomar umas de Jeová algumas vezes.
Eu quero fluir nisso. E nós vemos um Pedro antes da unção ser derramada sobre a vida dele. E um Pedro depois que a unção é derramada sobre a vida dele. Nós vemos um Pedro antes desse derramamento do Espírito sobre a vida dele. Que no Getsemane, quando os soldados chegam, puxa a espada e corta a orelha de Malco. É o mesmo Pedro que passa na frente do templo, que chamavam de Formosa, vê um coxo, manda ele levantar e andar, porque dele fluía a unção. Você entende o peso de uma pessoa falar, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Será que se fosse a gente passando na frente daquele templo e tivesse um coxo, eu ia poder virar para ele e falar, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu derramo sobre a sua vida. Será que nós temos algo dentro de nós para derramar na vida de alguém? Será que nós temos fluído na unção de Deus para que essa unção possa fluir nas vidas de outras pessoas? Aí você pode falar, Jennifer, mas era Pedro. Sim, mas Jesus falou que obras maiores nós faríamos. A gente só não entendeu isso ainda. Por que quem tem dom de cura ainda não deixou o dom ser manifestado e começou a orar para as pessoas serem curadas? Por que quem tem dom de profecia e recebeu esse dom do Senhor não tem orado e profetizado na vida de outras pessoas? Por que nós enterramos os dons que Deus nos dá? Se Deus te chamou como profeta, por que você parou de profetizar? Se Deus te chamou como intercessor, por que você parou de interceder pelas pessoas? Se você sente no seu coração que Deus te chamou para ser usado, para fluir, e o dom ser manifestado através da unção que está sobre você, para que pessoas sejam curadas, por que você não está orando para que pessoas sejam curadas? O chamado não depende desse altar aqui não, gente. Estou falando de púlpito, tá? O meu e o seu chamado não depende de um microfone. O meu e o seu chamado não depende de uma câmera me filmando agora ou te filmando. Porque quando o meu e o seu chamado queimar no meu e no seu coração, qualquer lugar vai ser um altar para você. Qualquer lugar vai ser um altar para mim, porque eu quero fluir no chamado que Deus me deu. E eu não preciso estar num púlpito para isso. Na sua célula você pode fluir no chamado que Deus te deu. Se você tem convicção de que Deus te chamou para um chamado pastoral, chega para o seu líder e fala, eu quero te ajudar. Eu quero que você saiba que você pode contar comigo. Porque para mim, gente, líder de célula é pastor também, tá? Porque a gente cuida de vida que só Jesus na causa. Eu fico pensando no Kevin, coitado, com esse monte de juvenil aqui. Deve dar um trabalho, mas vocês são amados, tá, gente? Mas chega para o seu líder e fala, olha, eu sinto de Deus que Deus me chamou para cuidar de pessoas. E eu quero aprender a cuidar de pessoas. Eu sinto de Deus que Deus me chamou. E às vezes eu olho para alguém e Deus me dá uma palavra de conhecimento para alguém. Como que eu devo fazer? Procura a sua liderança. Toma coragem, a gente precisa parar de ser covarde. E eu falo isso com muito temor, gente, porque Deus já me chamou de covarde na minha cara, tá? E eu não tenho vergonha para falar isso não, porque depois eu tomei vergonha na cara. Não sou covarde mais não. Mas a gente precisa parar de ser covarde, sabe? Às vezes Deus te entregou um dom e você não usa ele. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Quem quiser abrir aí comigo rapidinho. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo está lá no finalzinho. Versículo 14. Fala bem assim. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Paulo, quando escreve essa carta, ele está falando, olha, eu sei que você tem um dom. Não negligencie esse dom que está sobre você. Eu creio em algo, gente. Deus te dá um chamado. Deus derrama unção sobre você. E através dessa unção, os dons que Deus te entrega vão ser manifestados. Não dá para viver com um e não viver com o outro. Às vezes tem pessoas que têm chamado, mas não têm unção. E às vezes tem pessoas que têm unção, mas ainda não entenderam o chamado. E tem gente que tem dom e não sabe usar porque ainda não entendeu o que precisa fluir na unção.
Dá para entender? Hoje à tarde, quando eu estava tomando um banho, Deus falou comigo. E na hora eu mandei mensagem para o Kaique. Eu falei, Kaique, Deus falou um negócio comigo agora. E desde o começo do culto, Deus só foi confirmando o que Ele me falou. Deus já chamou muitas pessoas que estão aqui hoje. Mas Ele quer derramar uma unção sobre a vida de vocês hoje. Deus quer batizar pessoas com dons nessa noite. Deus quer batizar com o Espírito dEle nessa noite. E eu creio que Deus vai fazer, porque Deus nunca fala nada em vão. Tudo que Deus fala não é apenas conversa, é decreto. Tudo que Deus fala, Ele realiza e acabou. Mas por que você vai receber esse algo de Deus nessa noite? E se você vier aqui na frente e um dos nossos intercessores orar por você, e Deus te entregar nessa noite um dom de cura, será que amanhã eu posso contemplar você começar a orar pelos enfermos? E se Deus nessa noite derramar sobre você um chamado pastoral, será que na semana que vem eu vou poder ficar sabendo que você começou a ajudar o seu líder a cuidar de pessoas? Às vezes nós queremos dom de Deus, e é muito bom fluir nos dons. Mas eu quero o dom para quê? Para falar que eu tenho um dom, ou para esse dom fluir através de mim? Eu quero receber de Deus para quê? Para eu sair daqui extasiada e amanhã eu estar do mesmo jeito? Ou eu quero receber de Deus para que eu possa derramar sobre a vida de outras pessoas? E eu posso falar como Pedro disse, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, que é a unção de Deus, é a presença de Deus, isso eu posso te dar. Levanta e anda no nome de Jesus. E eu posso fluir nisso, gente, não só fisicamente. Quando você entender o que é derramado sobre a sua vida, você vai chegar para paralíticos espirituais, para coxos espirituais, para pessoas que estão morrendo espiritualmente, e falar, olha, eu não tenho como te ajudar, eu sei que você foi ferido pela igreja. Isso eu não posso fazer, eu não posso me curar por você. Mas a presença de Deus eu tenho, e isso que eu tenho eu quero transferir para a sua vida. Nós precisamos nos posicionar dessa forma diante de Deus. Deus não quer uma igreja morna que não sabe o que quer e não sabe para onde vai. Nós somos a noiva de Cristo. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. A Bíblia está falando de uma noiva que é forte, que não tem medo, que não é covarde. Nós somos tão corajosos que nem as portas do inferno vão prevalecer contra nós. Quem dirá os nossos medos? Quem dirá as nossas emoções? Nós precisamos entender que Deus nos chamou. Eu sempre falei isso com Deus. Falei, Deus, estou muito longe, mas eu quero ser como Isaías, sabe? Eu não sei nem o que o Senhor vai fazer comigo, mas eis-me aqui. Não precisa enviar outra pessoa. Não precisa chamar outro para ir no meu lugar porque eu me acovardei. Envia-me a mim. Mesmo que eu sou de um povo de lábios impuros, eu quero ser enviado pelo Senhor. Eu entendi que o Senhor me chamou. Eu quero receber o revestimento do Espírito sobre a minha vida, para que as coisas nunca mais sejam as mesmas. Homens de Deus morreram para que nós estivéssemos aqui hoje. Homens de Deus foram mortos, assassinados, para que eu e você tivesse aqui hoje. O que a gente tem feito com esse legado desses homens de Deus, que morreram para que eu e você estivesse aqui hoje? O pastor Orlando e a pastora Cirlanda passaram por muitas coisas para que nós estivéssemos aqui hoje, você sabia? O que eu faço com essa oportunidade de estar sentado numa cadeira agora e decidir se eu quero atender o chamado de Deus? A gente está entendendo? Deus, deixa eu decidir. O Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, me chama e deixa eu decidir se eu quero servir. Tudo bem que eu nunca vi alguém completo
sem viver o chamado de Deus. Se Deus te chamou para ser um empresário, você pode ser pastor, você nunca vai ser completo, porque Deus não te chamou para isso. Se Deus te chamou para ser um pregador da palavra, você pode ser um ótimo empresário, mas você não vai ser feliz, porque não foi para isso que Deus te chamou. Você precisa fluir no chamado que Deus te deu. E entender que seu chamado não vai começar quando você pegar um microfone na mão para pregar. Nosso chamado não começa aqui em cima. Eu glorifico a Deus por estar aqui em cima. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Mas isso aqui é 1/3 do que é o nosso chamado. Se eu chegar nesse altar e pregar para vocês e eu não viver o que eu prego, que eu seja anátema. Eu sou uma hipócrita. Se eu chegar nesse altar e falar que nós precisamos nos posicionar, nós precisamos buscar vidas que estão perdidas, nós precisamos fluir no chamado que Deus nos deu, e eu não viver isso, eu sou uma hipócrita. O chamado não tem nada a ver com o púlpito, tem a ver com o coração aquecido e obediente ao Senhor. Chamado não tem nada a ver com eu estar com a camisa da intercessão preta, e é uma benção, gente. A oração começa 7 horas, meia hora antes do culto, tá? Na salinha ali atrás, se vocês quiserem vir. É uma benção. Mas o que adianta eu colocar uma camisa de intercessor e eu vir interceder pelas pessoas aqui agora, e chegar na minha casa eu não orar, chegar nas situações da minha vida eu não orar, eu não ter uma vida de oração com Deus? De nada adianta. Por isso que eu falo que o chamado vai nos custar tudo. Porque o chamado de Deus sobre a sua vida, às vezes vai te pedir amizade com pessoas. E eu já falei isso aqui nesse altar. Às vezes viver com Deus, debaixo da obediência de Deus, vai te custar amizades. Vai te custar momentos. Vai te custar coisas. Às vezes, quando Deus nos chama para perto, muitas vezes, Ele pede para nós sacrificarmos algo. Mas nós precisamos estar atento à voz do Senhor. Um dia eu ouvi uma palavra de que Deus pediu Isaac um dia para Abraão. E aí Abraão foi sacrificar Isaac, obedecendo à voz do Senhor. E quando chega no momento do sacrifício, Deus fala: não precisa, estou mandando um cordeiro. Se Abraão, por causa do sacrifício, tivesse parado de ouvir a voz de Deus, Isaac tinha morrido. Mas ele não ignorou a voz de Deus, e ele não parou de ouvir a voz de Deus porque ele tinha que sacrificar. Ele continuou ouvindo a voz de Deus. Se no momento você precisar sacrificar por causa do chamado, não deixa de ouvir a voz do Senhor. A obediência de Abraão fez surgir o cordeiro para o sacrifício. Às vezes seu chamado vai te custar um relacionamento. Às vezes o chamado vai te custar o seu tempo. Você queria estar fazendo outras coisas. Mas nada vale mais a pena do que fluir no seu chamado. Nada vai valer mais a pena para você do que saber que você está exatamente onde Deus queria que você estivesse. Isso não diz a respeito do que nós vemos de nós mesmos, sabe? Pedro era o improvável. Jesus, o Nazareno, o Messias profetizado há tanto tempo, viria para mudar a história do mundo inteiro, chama um pescador para ser discípulo. E não chama só pescador, não. Chama pescador, chama cobrador de impostos. Chama um monte de gente que era tudo improvável.
às vezes nós olhamos para nós mesmos e nós não vemos nada. Às vezes você olha para você e fala, Deus, realmente, o Senhor me entregou algo e eu creio que o Senhor me chamou, mas eu não vejo nada disso, não. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Amém? Talvez você não vê o que Deus te chamou para fazer. Você não vive por aquilo que você vê. Você vive por aquilo que você crê. Quando você crê que Deus te chamou, você vai começar a viver aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando eu começar a crer naquilo que Deus derramou sobre a minha vida, eu vou começar a vivenciar aquilo que Deus derramou sobre a minha vida. E eu vou contar uma experiência para vocês que aconteceu em Medina. E a gente foi para a parte de fazer evangelismo nas ruas. Eu até então nunca tinha visto Jesus, visto com meus olhos, né? Jesus curar ninguém. Eu cria que Jesus curava porque eu leio a palavra de Deus. E eu cria fortemente, mas eu nunca tinha visto. E aí eu, o William e o Bruno, entramos numa casa de um senhorzinho. E eu nunca vou esquecer aquele homem na minha vida. O nome dele é Sebastião. Seu Sebastião. E entramos na casa do seu Sebastião. E eu, o William e o Bruno conversando com ele, falando sobre Jesus, para chamar ele para o culto à noite. Ele falou, minha filha, eu não sei se eu consigo ir, porque eu caí no banheiro e eu quebrei uma costela. Então eu não sei se eu vou conseguir ir no culto à noite. E aí naquele momento estava todo mundo empolgado com o que Deus estava fazendo em Medina. E você vai na empolgação. E eu falei, gente, vamos orar para Deus curar ele então? E aí o William olhou para minha cara assim e falou, vão. E depois que eu falei, vão, né? Vão. Bom, e aí a gente impôs as mãos sobre o seu Sebastião, na costela do seu Sebastião. E nós começamos a orar. E eu fiquei na minha cabeça, Deus, um dia o Senhor me falou que me usaria para curar pessoas. Mais do que nunca eu preciso fluir nisso agora. E enquanto nós orávamos, eu senti um osso se mexer. E eu arregalei o olho de todo tamanho. E eu olhei para a cara do William. E aí eu perguntei, né, com muito medo. Falei, melhorou, seu Sebastião? E aí ele olhou para mim, apertou a barriga e falou, minha filha voltou para o lugar. Jesus cura. Eu e os meninos estavam mais sem reação do que o seu Sebastião. Porque eu olhei para ele e falou, o William curou. Não curou mesmo. E o Bruno virava para mim e falava, voltou para o lugar? Eu estou vendo no lugar. Eu falei, eu também estou vendo. E ele todo feliz e a gente segurando aqui para fingir os espirituais, que a gente tinha certeza absoluta que aquilo ia acontecer. E pela fé eu cria mesmo, mas eu nunca tinha visto. E quando a gente saiu de lá, saiu todo mundo estagnado em silêncio. E os três esperando alguém se pronunciar sobre o que tinha acabado de acontecer. O osso do homem tinha voltado para o lugar. E como sempre o William, nessas horas, deixa dele, ele vira e pergunta, isso aconteceu mesmo? E eu falei, William, aconteceu. Jesus curou o homem. Depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Não só porque Deus nos usou para orar pelo seu Sebastião naquele dia. Foi porque naquele dia eu vi a manifestação de um dom que Deus tinha derramado sobre nós. Porque naquele momento nós tínhamos entendido o chamado de Deus para nós. E nós estávamos fluindo na unção que Deus tinha derramado. Depois daquele dia, eu não tive mais medo de orar por enfermos. E eu tirei prova disso. Fui pregar numa igreja. E no final do culto, o Duduzão falou, vamos orar pelas pessoas que precisam de cura e tal. Eu falei, vamos, Dudu e tal. E aí chega uma menina para mim e fala, Jennifer, eu tenho um problema no ouvido desde que eu nasci. É uma dor crônica. Ela tinha, eu acho que 26 anos. Ela falou, há 26 anos eu sinto uma dor no ouvido. Todo lugar que eu vou, eu sinto a dor no ouvido. Aonde eu estou, eu sinto a dor no ouvido. Eu falei, vamos orar. E naquele momento, gente, a incredulidade quis entrar no meu coração. E eu só lembrava do seu Sebastião. Eu falei, Jesus, o Senhor botou a costela daquele homem no lugar. O que é uma dor de ouvido? O Senhor me ajuda aqui.
E eu orei por aquela moça. E eu perguntei, tá sentindo alguma coisa? E ela chorando muito, ela falou, não sinto mais nada. Eu falei, amém, Jesus curou. E ela saiu. E eu tirei aquele momento para ficar extasiada com Deus. Não é a Jennifer que faz. Eu não teria poder para curar ninguém, nem eu mesma. Ai de mim se não fosse Jesus na minha história. Não é o Bruno, porque o Bruno estava lá naquele dia que o seu Sebastião foi curado. Não é porque o William estava lá fazendo graça para o seu Sebastião que ele foi curado. É porque Jesus encontrou corações dispostos a fluir no dom que Deus tinha derramado. Você entende que não é sobre nós? Não é no nosso nome que as pessoas são curadas. Não é no nosso nome que as pessoas são libertas. Não é no nosso nome que as pessoas são salvas. Porque no meu e no seu nome iria todo mundo para o inferno. Se você usar o meu nome para tentar curar alguém, eu estou com dó de você. Vai passar vergonha. Se você tentar usar o nome do Mateus para falar que, olha, o Mateus morreu na cruz do Calvário, não tem arrependimento para essa pessoa. Porque é uma mentira, não foi o Mateus. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus e falar, Deus, não é de mim. Não é de mim que sai a unção. Ela está sobre mim. Ela veio de algum lugar. Não é eu que curo pessoas. Essa unção que despedaça o jugo, que cura pessoas. A unção que está sobre mim. Eu permito ela fluir através de mim. Jesus, eu quero que ela flua através de mim. Quando nós entendermos isso, que os dons são uma manifestação da unção que está fluindo através de nós, nós vamos começar a viver novas coisas com Deus. Quando nós nos posicionarmos e falar, Deus, eu quero receber esse espírito que está sobre o pastor Orlando, o espírito que está sobre a pastora Cirlanda, que quando eles pregam, pessoas são quebrantadas, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas sobem no altar. Não é deles, está sobre eles. E esse mesmo Espírito quer te batizar nessa noite. E eu quero te convidar a ficar de pé. A Bíblia fala da história de Jonas. Jonas tinha um chamado de Deus sobre a vida dele. E Jonas não aceita o chamado de Deus para ele. E Jonas tenta fugir. E Jonas vai parar na barriga de um grande peixe. E Jonas decide obedecer ao Senhor. Porque ele sabia que ele não ia viver plenamente se ele não atendesse o chamado de Deus. Jonas prega e uma nação inteira se arrepende diante de Deus e é salva. Uma nação inteira. Porque um homem, mesmo que querendo desobedecer, atendeu o chamado do Senhor. Os medianitas tinham atacado Israel. Gideão estava escondido com medo. Um anjo vai de encontro com Gideão e fala, levanta, homem valente. Gente, a realidade de Gideão era outra, ele estava escondido com medo. Mas Deus via nele o chamado de um libertador. Deus encontra Moisés no deserto e se manifesta numa sarça ardente. Moisés morria de medo de voltar. Ele tinha matado um egípcio antes de fugir. Mas o chamado de Deus na vida de Moisés não ia deixar ele em paz. E ele volta para ser o libertador do povo. Jeremias fala que naquele tempo em que ele profetizava, ninguém escutava. Ele falou, Deus, eu não quero mais. Mas tem um fogo no meu peito que não me dá descanso e queima até os meus ossos.
o chamado de Deus vai queimar no seu coração, até os seus ossos, e não vai te dar descanso. Então se posiciona diante de Deus. Responde ao chamado do Senhor. Deixa essa unção fluir através de você. E deixa os dons serem manifestados através da unção que está fluindo da sua vida. E você vai ver milagres e maravilhas acontecerem. Eu quero chamar os intercessores aqui na frente. Kevin, você pega para mim, fazendo favor, um pano vermelho e um negocinho de óleo ungido? Eu não sei o que te trouxe aqui hoje. Talvez você está perdido, está falando, Jennifer, que chamado, eu não sei nem do que você está falando, não sei nem que chamado que Deus me deu. Deus levantou esses intercessores nessa noite para trazer clareza ao seu coração. Se você não sabe ainda o chamado que Deus tem para você, e eu indico também vocês assistirem ao Papo Jovem Sábado, que vai falar sobre o chamado. Mas se você quer fluir no chamado que Deus te deu, mas você quer entender o chamado que Deus tem para você, porque você ainda não sabe qual é, um desses intercessores vai orar por você, e eu creio que vai trazer clareza ao seu coração, que Deus possa te revelar nessa noite aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque com certeza Deus te chamou para fazer algo. Ninguém é chamado por Deus para fazer nada. Deus não chama ninguém para entrar no culto, assistir o culto e ir embora e não fazer mais nada. Até porque nem daqui nós somos. Deus me deu um chamado que eu vou carregar ele até a eternidade. Ou talvez você até sabe o chamado que Deus te deu, mas você ainda não recebeu uma unção sobre a sua vida. Você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Você ainda não sente essa unção sobre você. Os intercessores nessa noite vão orar por você. E Deus vai derramar unção nessa noite. Ah, Jennifer, é porque você está falando? É porque o intercessor vai orar por mim? Não, é porque Deus falou que vai batizar pessoas nessa noite. É porque Deus falou que vai derramar unção nessa noite. E por último, se Deus te entregou um dom e você tem negligenciado o dom que Deus te entregou, eu queria que você fizesse uma oração com Deus. Muito sincero, e falasse: Deus, por favor, não deixa eu ser covarde mais não. Que você fosse sincero diante de Deus e falasse: Deus, por favor, sei que o Senhor me deu esse dom para eu amar as pessoas, mas eu não estou amando ninguém. Eu sei que o Senhor me deu o dom de línguas, mas eu tenho vergonha de falar, ou eu acho que é da minha carne. Ou o Senhor me deu um dom de profetizar, mas tudo eu acho que é da minha cabeça, eu nunca obedeço. Kevin, vem orar também, nego. Vem orar também. Eu queria que você fosse sincero diante de Deus nessa noite. E se você é uma pessoa que você entende que você se encaixa em um desses três, eu quero te convidar a vir em algum desses intercessores que estão aqui. Júlia, vem também, preciso de uma menina aqui. Se você quer descobrir o chamado de Deus na sua vida, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Se você quer ser batizado com Espírito e com fogo nessa noite, eu te convido para estar aqui na frente. Se você recebeu um dom de Deus, mas você não tem fluído nesse dom, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Nós iremos orar por você. Mas eu quero falar algo muito sério. Não receba algo de Deus nessa noite se for para você guardar só para você. Não queira receber nessa noite batismo do Espírito Santo se você não fizer nada depois que isso acontecer. Pedro nunca mais foi o mesmo depois do batismo com o Espírito Santo.
Na primeira oportunidade que ele tinha, ele exerceu o chamado que ele tinha, fluiu na unção que estava sobre ele, deixou os dons serem manifestados através dele, e 3.000 pessoas se converteram a Deus por causa de Pedro. Samuel está onde? Vem cá, Samuel. Oraia subiqueia, xerebanda rabassou. Defasto bicanto, laço que. Debaleia chicaia, suricanda rabassaia. Jesus ativa chamados nessa noite, Deus. Ativa chamados nessa noite, Jesus. Batiza nessa noite, Espírito Santo. Derrama da tua unção e da tua presença nessa noite, Jesus. Ativa dons que morreram nessa noite, Pai. Que morreram não, Jesus, que estão enterrados, mas continuam vivos porque os dons são irrevogáveis. Me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente, fazendo favor. Nesse lugar aqui. Afundei meus barcos no cais. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e pois o anel
você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sou totalmente teu.